Olá, tá começando o 95º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero Cafés Especiais e também pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, ó, não vai me dizer que você veio aqui hoje pra falar de Taylor Swift, hein? Olha que teve post de Taylor Swift lá no 95 Mac esse fim de semana, hein? Pois é. Pra quem falou que escroto esse Marcos, eu tô brincando, é porque teve um comentário nesse post, pô, sério mesmo que você vai falar de Taylor Swift? Um comentário em português, né? Detalhe. Pois é, né? Então, sei lá, fico sempre pensando na motivação das pessoas de... Ah, já diria Taylor Swift, haters gonna hate, né? Então, assim... Excelente. E sei lá, é o momento meio meta-conversa aqui sobre escolha de assuntos, né? Assim, eu até entendo um pouquinho, eu solidarizo com a sensação da pessoa que, por exemplo, não gosta de Taylor Swift ver por todos os lados, né? Assim, eu não costumo escutar, assim, tudo que eu sei sobre a Taylor Swift, eu sei não contra a minha vontade, porque eu não me nego a aprender, né? Mas assim, chegou até mim, não vou atrás, né? Mas aí eu sempre lembro daquele quadrinho que eu acho ótimo e é simbólico de quase tudo que eu vejo na internet, assim, puxa, deixa as pessoas aproveitarem as coisas, né? Então se não é pra você, não é pra você e pronto, né? Vai ler outra coisa que seja pra você, né? Eu Sempre tem a sempre opção de penso não nisso. ler, né? Exatamente, né? Então eu acho muito louco esse tipo de comportamento, mas tudo isso pra dizer o quê? Tem uma coisa legal envolvendo ela que tá rolando na Apple Music, né? Tem, na verdade já faz uns dias, aparentemente ela fez uma parceria aí com a Apple, o que é engraçado, porque esses dias mesmo nós comentamos sobre aquela época em que ela falou que não ia colocar as músicas no Apple Music, teve o negócio do Ed Kill que foi lá, aí veio a carta e eles se entenderam, depois a Taylor até apareceu em propagandas do Apple Music e agora ela tá pra lançar um álbum novo agora nessa semana de quinta pra sexta-feira, chamado The Tortured Poets Department, e para promover esse álbum, ela tem feito algumas ações com a Apple. Então, na semana passada, ela lançou uma série de playlists curadas por ela só com músicas dela. E tem até umas. Cada playlist tem uma mensagem de voz que ela gravou ali. Essas playlists só foram lançadas no Apple Music. E nesse último fim de semana, ela veio fazendo uma brincadeira. Então, ela tá alterando as letras do Apple Music, as letras das músicas dela, das que já existem lá no Apple Music, e colocando uns easter eggs. Então, ela coloca ali umas letras maiúsculas perdidas no meio da letra, e aí o pessoal tem que ir juntando ali, catando as letras para formar palavras que provavelmente vai dar aí alguma pista do que esperar do álbum novo dela que sai nessa sexta-feira. É tipo a galera querendo entender como é que vai ser o evento da Apple, olhando o convite e falando, tem É a uma mesma curvinha vibe. aqui. É a mesma vibe. Entendi. É curioso, tem aparecido umas parcerias interessantes, né? Tem essa que rolou. Teve um lance com a Billie Eilish também no Instagram, que ela adicionou todo mundo no Close Friends. Teve uma coisa assim também, Sim. né? Pra promover É, álbum, imagino, né? esse foi pra promover álbum. Esse até agora eu tô curiosíssimo, porque não tem um jeito fácil de adicionar as pessoas no Close Friends, né? Então, ou ela hackeou o algoritmo, ou foi realmente uma parceria com a Meta, porque todo mundo que seguia ela já entrava no Close Friends e aí depois foi justamente pra ela promover um álbum que ela vai lançar em breve. Então, bem curioso isso, né? Como que esses artistas têm feito essas parcerias aí pra divulgar as coisas de um jeito menos descarado, né? Um jeito mais divertido, vamos dizer assim. Uhum. Mas que chamam no mundo de publicidade de ativação, né? Se fosse uma coisa mais independente, marketing de guerrilha, aquela coisa pra empolgar o pessoal. Eu acho divertido quando acontece essas coisas. E bom, tá aí. Tomara que o álbum seja bom, o que vai sair aí no finalzinho dessa semana. Torcendo. Mas vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. Sobre aquele lance do seguro do cartão Itaú, né, que cobre até roubo de iPhone, etc. Até brinquei, né, que falaram, você tem que roubar o cartão junto. Eu falei, dá o cartão pro ladrão, né? O Marcelo de Souza falou que no ano passado ele teve a infelicidade de ter o iPhone roubado e ao ir a uma agência do Itaú para solicitar, né, a remissão dos cartões, ele falou, fui agraciado com a notícia de que o seguro baratinho que eu pagava, de R$ 25 por mês, cobria também a perda do dispositivo. Ele falou que o bom é que a gente não tem que oferecer o cartão pro ladrão, porque eu nem carrego comigo, e o fato de eu ter que cancelar os cartões por estarem cadastrados lá no Apple Pay já tornou a situação elegível, ele falou, pra sorte dele. Interessante. Olha só que legal. Eu tava conversando com o William Max, abraço pro William depois que a Abraço. gente fez a gravação. E ele também comentou isso, né? Se você nem precisa estar com o cartão físico. Hoje em dia todo mundo tem o cartão ali no Apple Pay. E eles também consideram isso
para você acionar o seguro. E como o Marcelo disse, é um seguro bem baratinho, hein? Em torno de 20, R$ 25. Então, né, você paga ali um valor quase simbólico e se tiver a infelicidade de ter o celular roubado, tá protegido. Lembrando, mais uma vez, que eles pedem a nota fiscal do celular, então só rola para quem comprou aqui. Mas é uma boa opção para quem tá procurando um seguro barato. Boa. E sobre o fato de que agora a Apple permite os emuladores na App Store, né? Tem um follow-up mandado pelo Nicholas Lehmann e também tem algumas notícias, a gente vai misturar as duas coisas aqui porque esse assunto rendeu nessa semana, né? O Nicholas falou o seguinte: com o cancelamento de futuras fontes de receita, considero o avanço da Apple em direção a jogos retrô como uma estratégia para alavancar as vendas de iPhone e iPad e também de Apple TV. Em conjunto com o recém-anunciado suporte de jogos na nuvem, a experiência de jogar no ecossistema da maçã deve sofrer uma mudança significativa. O ecossistema vai ser capaz de suportar jogos mobile, retrô e nuvem, contemplando quase a totalidade aí do público e categorias de jogos. Deixa até a Apple TV mais legal. E em relação à pirataria, não vejo problema quando se trata de jogos que não estão mais à venda ou então de jogos cuja mídia oficial foi adquirida pelo usuário. No entanto, os jogos retrô da Nintendo, por exemplo, ainda são comercializados para o Switch por meio da assinatura do Nintendo Online, ou seja, a propriedade intelectual continua gerando receita aí para o fabricante e aí não é justo. E aí, além disso, o que rolou também? A gente pode englobar direto aqui já tudo o que aconteceu de emuladores essa semana. Pois é, o Nicolas já se adiantou e comentou sobre algo que a gente vai falar aqui agora, que no final de semana movimentou a blogosfera Apple, porque a Apple mudou uma regrinha ali na calada da sexta-feira, que é o que eles sempre fazem quando tem algo polêmico para falar. E aí a notícia era: a Apple passaria a permitir emulador de jogos na App Store. Então isso é histórico, a gente nunca teve emulador de jogos na App Store. Eles mudaram a regra, mas a gente não sabia, por exemplo, se essa regra iria permitir que os emuladores, qualquer emulador fosse lançado, ou só se, sei lá, um emulador oficial de uma marca ali detentora dos direitos dos jogos conseguiria lançar aquilo. E por fim, apareceu neste fim de semana um emulador de Game Boy. Então ele foi lançado ali na App Store, todo mundo ficou bem surpreso, estava lá disponível, eu cheguei a baixar, testei, funciona, legal. Só que aí veio polêmica atrás de polêmica, porque, primeiro, o desenvolvedor Riley Testud, ele que criou ali a AutoStore, ele também tem uns emuladores, reclamou lá no Threads que esse emulador que se chamava iGBA, esse que foi lançado na App Store, basicamente copiava um dos emuladores que ele criou há muito tempo. E é um argumento muito complicado, porque sim, dava para ver que o emulador era extremamente baseado no emulador que ele tinha criado, só que o emulador do Riley é de código aberto, ele forneceu o código para todo mundo, então é aquela coisa, né? Copiou, mas também o cara liberou o código dele para todo mundo, então é um argumento meio complicado, né? Depois que ele ofereceu o app dele lá com o código para todo mundo fuçar, mexer, falar que, nossa, alguém pegou o código que eu coloquei na internet e lançou um app igual. Tipo, é uma discussão que poderia ir longe, mas enfim, ele reclamou que, porque a Apple não se esforça para avaliar os apps direito, né? Por muito tempo foi barrado, agora que pode, já estão deixando qualquer um passar. Só que ele mesmo nunca enviou o dele para a App Store, né? Então também tem essa. Mas gerou toda uma discussão e, por fim, acabou que o aplicativo foi removido da App Store, só que a gente não sabe exatamente o porquê que ele foi removido. A Apple disse para o Joe Rossignol, que é editor lá do Mac Rumors, em uma declaração, que o emulador foi removido porque ele foi considerado spam e por infringir copyrights. Mas a Apple disse só isso. Ela não explicou se essa infração de copyright é porque esse emulador deixava as pessoas importar as ROMs de sites externos, ou se é porque a Apple ouviu o Riley Testud falando que o emulador copiava o aplicativo que ele fez e aí a Apple decidiu tirar. Então, por enquanto, estamos nesse limbo sem a informação de saber qual foi o motivo, mas por um breve momento tivemos um emulador de Nintendo oficial disponível, oficial não, né, entre aspas, mas aprovado pela Apple, disponível lá na App Store, mas que durou aí pouco mais de 24 horas. Esse lance de emulador vai ser um vespeiro que a gente comentou na semana passada e eu sigo não entendendo
como é que isso foi lançado com uma modificação de uma regra da App Store e pronto. Porque a impressão que eu tenho, né, eu nunca mexi muito com emuladores, só quando era moleque, assim, e, putz, tá, entendi e beleza. É que é assim, né, é alguém que pega um código, e esse lance específico de código aberto do Riley Tester, assim, ele fala lá, licença do meu projeto aqui é a GNU GPL V2, eu procurei aqui sobre ela, você tem liberdade para executar o programa, tem ali que você o código-fonte é disponibilizado com o software distribuído, você tem liberdade para modificar, distribuição de cópias, etc. Mas a impressão que eu tenho é que isso não permite você pegar o código, empacotar, lançar como na App Store, eu não sei se era pago ou não. Tem umas diferenças, umas minúcias aí de diferença, e esse lance de código aberto, e que essa é uma coisa que acontece direto, foi um assunto discutido faz um tempo no Olá Mundo. O Rambo e o Boom falaram sobre isso, né? Acho que eles também já passaram por situações parecidas, e é meio comum a minha impressão de que você vê algum software de código aberto e alguém fala, opa, ótimo, copia, empacota, coloca como um app, entre aspas, novo na App Store e sai vendendo o app que não foi a pessoa que fez, né? É um problema que acontece com frequência. E claro que no caso de emuladores também ia acontecer, sem contar aquele lance que assim, a gente sabe que esse jeito certo e legalizado de usar emuladores, mas é que nem o jeito certo e legalizado de usar torrent. Ninguém vai usar para o jeito certo e legalizado. Vai usar para rodar um Mario 64, se for emulador de 64, os jogos de Game Boy, né, que a pessoa não necessariamente tenha comprado. Então, ainda estou curioso para saber como é que como é que foi o processo de decisão. Eu escutei, eu não lembro mais em que podcast foi que eu escutei, a especulação foi a seguinte: já que lá na Europa vai ser permitido Outstore, esse tipo de coisa que pode ter emuladores, isso poderia ser uma vantagem gigantesca que as lojas alternativas iriam oferecer em relação à App Store normal. Então, para cortar um pouco essa exclusividade, essa vantagem deles, a Apple passou a permitir também para nivelar um pouco mais, o que aí sabe o que quer dizer? Que funciona você incentivar a concorrência. Né? Olha só, né? Quem que é todo o diria? ponto do começo dessa conversa. Né? Então, se for por isso mesmo, né, e é um grande ser, mas me parece que é isso, fazer a Apple mudar as regras da App Store para permitir lojas paralelas trouxe um benefício para todo mundo dessa categoria, exceto para a Nintendo, né? Mas que é entusiasta, que joga e etc, etc. Então você incentivar isso gera resultados positivos e legais que eu digo bacanas, não legalizados, mas também, né? E eu tenho certeza que esse vai ser um caso que já está entrando aí nos briefings e nos argumentos de todo advogado que esteja pleiteando por algo parecido para a liberação de coisa da App Store, né? Então esse é um Com assunto certeza. curiosíssimo que tenha acontecido. Eu concordo com o Nicolas que você tornar o ambiente do iOS, aí pode entrar Apple TV também, com o tvOS, etc., mais amigável a jogos, oferece uma vantagem gigantesca, afinal, jogos é a categoria que mais gera dinheiro no mundo, mais do que cinema e música juntos, e games é uma coisa gigantesca, né? Mas a Apple já sabia disso, era uma escolha até agora, talvez para não ter que lidar com esses problemas, talvez, mas agora que abriu a porteira, vamos lá, né? Então esse assunto certamente não foi a última vez que a gente viu, o emulador tal, que era de não sei quem, aparece na App Store, vira notícia, removido 6 horas depois. Acho que isso vai acontecer repetidas vezes. É melhor a Apple contratar um administrador de emuladores para ficar ali fazendo isso direto, porque vai ser um trabalho meio 24/7 aí. Mas tá aí, isso aconteceu. Quem baixou aí e tá jogando emuladores, divirtam-se, mas ainda estou muito curioso para entender qual que é, sei lá, a vantagem de longo prazo disso, a não ser só falar, nós temos, para de usar a loja do vizinho e usa aqui a minha. Mas, curioso. Me pareceu toda essa história uma resposta à própria Outstore do Riley, porque ele manifestou que ele vai lançar a Outstore lá na União Europeia com os emuladores. Então é bem isso que você disse. Parece que, né, a Apple falou, poxa, é melhor que as pessoas baixem o emulador da App Store e, sei lá, paguem a comissão da App Store com in-app purchase da App Store do que ficar baixando o emulador da Outstore. Então, é isso, né? A concorrência acabou incentivando a Apple a fazer uma coisa legal pra gente. Olha só, né? Mas vamos ver agora as cenas dos próximos capítulos para ver se outros emuladores que aparecerem, que acho que é questão de tempo, se eles vão continuar lá, né? Emuladores que não sejam uma cópia direta do app do Riley Tester, se eles vão continuar lá disponíveis ou se a Apple vai
também embaçar, brigar com eles por conta da possibilidade de você piratear, né, os jogos que você coloca ali. Uhum. E a Nintendo, especialmente, que esses jogos, eu não sei, quando eu era mais moleque, a Nintendo era a principal, né? Tinha Sony com PlayStation, etc., mas todo mundo tinha Nintendo 64, tinha Game Boy, né? E a Nintendo, aí eu vou fazer um paralelo com a Taylor Swift, a Nintendo sabe rentabilizar as coisas por longos períodos de tempo. Então ela tem lá o serviço de nuvem para você jogar os joguinhos de Game Boy, etc. E talvez por isso não possa ter emulador. Acho que a Nintendo vai ser quem mais vai ter a perder com isso aí e quem mais está acostumado a essas brigas. A gente falou semana passada, ela fez um processo, conseguiu tirar do ar um projeto grande de emulação, a pessoa, o grupo, sei lá, ia pagar uma multa grande, se comprometendo a nunca mais fazer isso. O mercado todo deu uma segurada também. Então a Nintendo, quando ela se mexe para tentar combater isso aí, reverbera pelo mercado inteiro. E, assim, né, considerando a treta com a Epic Games, não está fora do campo de possibilidades essa mudança da regra da App Store colocar a Nintendo numa rota de colisão com a Apple aí. E isso ser uma briga bem maior do que só a briga da App Store, né? Mas vamos ver. E por último fica a ironia de que a OutStore é do Riley Testut e justamente o emulador dele foi, entre aspas, pirateado por conta da abertura da App Store e foi parar lá na App Store. Irônico. Um novelão. Pois é. Agora, um outro assunto que rendeu bastante ao longo dos últimos meses e ganhou não uma sobrevida exatamente, mas um capítulo novo nessa última semana foi sobre o Beeper Mini. Lembra do iMessage, etc., ele foi comprado, mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Vero, a assinatura de cafés especiais, que está de volta patrocinando aqui o A Fonte e está oferecendo presentões para você que for assinar o plano anual ou mensal por meio do link vero.café/afonte. Vero tem 2 Os, veroo.café/afonte. A Vero, se você não conhece, procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e manda esses cafés para os assinantes uma vez por mês, com uma surpresinha. Esse mês é um cookie de laranja que é super gostoso. E na Vero você pode escolher qual que é a quantidade de café que você quer, se você quer receber ele em grão, quer receber ele torrado já, em cápsula para a sua maquininha aí de expresso. E o café que eles te mandam, eles torram no dia de te mandar, o que é excelente, porque isso que deixa o café verdadeiramente gostoso, além do grão especial, feito com cuidado, etc. Se ele foi torrado recentemente, é uma outra coisa, um outro universo em relação àquele café moído que você compra no mercado, que você vai saber quanto tempo lá no estoque, e quanto tempo também na prateleira, nem é café, né? Para mim, pelo menos, quando você aprende a achar essas minúcias, são universos diferentes, né? E para assinar, tem 2 modalidades. Primeiro, tem a anual e depois tem a mensal. E anual é de longe com o melhor custo-benefício, é a minha assinatura, porque eles oferecem 17% de desconto em relação ao preço se você fosse assinar só mensalmente. E o plano anual, é uma dica bacana, é um presente legal também para alguém aí da sua vida que curta café. Pode ser um presente criativo, a pessoa, tenho certeza, vai gostar muito e vai lembrar de você todo dia, porque café acaba virando um hábito, né? E os cafés vêm também sempre com uma explicação de quem que é o produtor, né, região, pontuação, altitude, variedade, coisa desse tipo. E você vai aprendendo cada vez mais sobre café, o que é bacana. Agora, a parte mais legal de tudo é a seguinte: para comemorar que a Vero está de volta aqui como patrocinadora da Gigahertz, ela está oferecendo para quem assinar o plano anual um moedor manual de café, uma prensa francesa, que é um jeito super gostoso de fazer o café, porque não tem o filtro de papel, os óleos aí do café vão junto, é bem gostoso, muda um pouquinho também o gosto do café. Vem com um guia de preparo e mais 100 gramas de um café em grão surpresa aí para você assinar o plano anual. Já no plano mensal, se você quiser assinar, tem presente: R$20 de desconto no seu primeiro mês de assinatura, mas tem que ser por meio do link vero.café/afonte, Vero com 2 Os de novo, hein? veroo.café/afonte, ou então usa o cupom AFONTE lá na hora do checkout. O link, claro, está na descrição também para facilitar a sua vida. Última vez, vero.café/afonte. Muito obrigado a Vero por estar de volta aqui patrocinando o A Fonte e também pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Vero! Muito bem, eu já tinha esquecido, já tinha saído da memória RAM aqui interna minha sobre o Beeper Mini, a existência dele, que foi aquele aplicativo que conseguiu fazer engenharia reversa do sistema do iMessage para oferecer a integração do iMessage, aquela confusão toda que a Apple foi bloqueando, o desenvolvedor foi fazendo outros jeitos, etc. Virou processo. E aí aconteceu o quê? Morreu esse assunto, mas na última semana a Automatic, que é a dona do WordPress, comprou
o aplicativo Beeper. Lembrando que ela tinha comprado já um aplicativo lançado em beta, o Texts.com, que faz basicamente a mesma coisa. Então tá aí a Automatic virando uma super atuante no mercado de paralelo de mensagens integradas. Que curioso. Bem curioso mesmo, foi bem de surpresa essa aquisição. E pois é, eu mesmo também já tinha esquecido do Beeper, né? Parece até um surto coletivo, né? Aquela semana em que todo mundo tava falando, baixando e a iMessage no Android, e aí a Apple já foi lá e já derrubou, e eles fazendo de novo, até que chegou um dia que eles falaram, chega, a gente desistiu, não vai ter mais. Porém, o Beeper ele não era só para iMessage, ele ficou bem conhecido na época por conta disso, mas ele já existia há mais tempo. E ele basicamente é um agregador de plataformas de mensagem. Então, através dele você consegue conectar vários outros mensageiros para usar tudo ali dentro de um único aplicativo, que é basicamente o sonho da União Europeia, né? Ter um agregador para tudo, que é o que eles até fizeram a proposta lá. Ainda não teve nada definido sobre isso, mas eles tentaram com que os mensageiros fossem obrigados a ter um padrão para eles se conversarem. Até o WhatsApp estava estudando implementar isso. Mas o Beeper era isso, era um agregador de mensageiros. O iMessage, claro, é um negócio super privado, que a Apple não quer que tenha fora das plataformas dela. Eles descobriram como, a Apple foi lá, brigou com eles, fechou a brecha, eles acharam outra, até que resultou no que a gente já sabe. Porém, isso da Automatic, que é a dona do WordPress, como o Marcos bem falou, ter adquirido é uma surpresa, porque eu não sei se eles... A Automatic, ela é dona de várias coisas, né? Mas a mais notável, com certeza, é o WordPress. Não sei se eles visam algum tipo de integração disso no futuro com o próprio WordPress, de integrar as plataformas de mensagem ali de algum jeito para as pessoas conseguirem usar dentro dos sites. Se eles têm planos ambiciosos pro Beeper. Mas é curioso ver que, né, mesmo depois de toda a briga que teve ali com a Apple por conta do iMessage, eles foram lá e adquiriram. Eu tô realmente curioso para ver o que eles vão fazer agora tendo o Beeper em mãos. A Automatic é uma empresa curiosa, né? Eles têm, além do WordPress, eles são donos do Tumblr hoje em dia. Sim. Que foi uma compra que... Assim, o Tumblr... Coitado da história do Tumblr, né? Nasceu também, aí foi lá, o Yahoo comprou, não soube o que fazer, deixou em 1/10 o valor, vendeu de novo, foi parar na mão da Automatic. E eles recentemente até... Eu não lembro se eles colocaram a divisão de desenvolvimento do Tumblr meio na geladeira, entrou tipo em modo só de manutenção, assim, também. E aí voltou pela milésima, o Tumblr vai morrer, não sei. Então tá isso. Então a Automatic faz essas compras interessantes, umas apostas meio grandes assim, né? Compra um cachorro semi-morto pra ver se revive o cachorro e vai faturar muito com isso. Às vezes funciona, às vezes não. Né? Então quando eu vi a notícia do Beeper, eu falei, nossa, tá, Automatic, tá. Assim, só ela faria sentido ter comprado também o Beeper. Depois dessa compra do Texts também, né? E se você olhar o Beeper e o Texts, tem uma integraçãozinha, né? Tem o mesmo conceito. Guardadas as devidas proporções, o Tumblr e o WordPress também tem ali mais ou menos um universo meio incomum, né? A sobreposição aí das pessoas que usam existe, né? Lembrando que o WordPress também, você tem o wordpress.com, você vai lá, usa o serviço, roda o site com eles, ou então tem só o pacotinho de WordPress que você baixa, instala e roda no seu servidor, são jeitos diferentes aí, mas é tudo deles, né? Então é interessante, não dá para entender exatamente o que eles querem olhando para todo o portfólio deles de produtos, mas não tem que fazer tudo sentido com uma coisa só, né? Pode ser cada um voltado para o mercado aí. Mas tá aí, o Beeper. Existe o Beeper e o Beeper Mini. A treta toda do iMessage com o Android foi no Beeper Mini, mas o Beeper mesmo é uma plataforma maior, né, em comparação com o Mini. E a empresa Beeper também, etc. Isso tudo faz parte de um pacote um pouco maior aí, que tá na mão agora do WordPress, da Automatic, e das duas uma. Ou volta a treta do Beeper Mini agora com uma empresa maior por trás, para tentar fazer essa briga reacender de verdade, se aproveitando aí do momento regulatório e União Europeia e processo do DOJ nos Estados Unidos contra a Apple, etc. Ou eles fazem do jeito menos antagônico e acham outros jeitos mais legalizados até de acordo com as mudanças da App Store para trazer parte, pelo menos, da oferta do que eles têm aí de aplicativos para a App Store sem brigas, né?
Não sei, mas não, no meu bingo semanal mental aqui não tinha beeper de volta à pauta da fonte, mas tá aí. Tá aí o Beeper de volta. Vamos ver o que vai acontecer, se eles vão retomar essa discussão toda do iMessage, até porque você falou do DoD, tinha senadores lá dos Estados Unidos defendendo o Beeper e outras alternativas, justamente porque fala lá no processo que a Apple usa o iMessage, tem toda a questão da dominância, que a Apple derrubou aplicativos que tentaram trazer o iMessage para outras plataformas, então quem sabe, né, com toda essa discussão agora, eles tentem reacender aí a chama do Beeper Mini. Vamos ver. Uhum. Eu particularmente acho um pouco difícil deles tentarem fazer esse tipo de provocação, mas nunca se sabe. E falando do DOJ, a parte de mensageiros, tirando isso que na época da treta do Beeper Mini, a Amy Klobuchar, outros senadores americanos tinham, vamos ver isso aqui, acho que não tá certo, vamos investigar. O processo do Departamento de Justiça americano tem um segmento que é só sobre aplicativos de mensagem também, com iMessage, então isso cai em cheio nessa categoria, né? E isso fez, eu vi o Jason Snell comentar, ele falou, cara, agora eu entendi que de todos os argumentos, esse do iMessage é o que mais tem peso atualmente, porque agora tem jogos na nuvem, né, que é outro argumento lá deles, porque a premissa é a seguinte, né? O iMessage é um serviço, beleza, integrado, etc., mas ele mora dentro do aplicativo de mensagens. Então ele fagocitou o mundo de SMS e não permitiu que outros aplicativos de mensagem pudessem virar o app padrão de envio de mensagens. Isso eu consigo entender que seja injusto, mas a alternativa é o quê? Ter um aplicativo de mensagens, ter um aplicativo iMessage, é pior pra gente, né? Pra gente que eu digo, pro fluxo de usuários, especialmente quem não ia querer colocar SMS no WhatsApp, no Telegram, né? Pra gente que tá mais dentro do ecossistema de iMessage, Isso reforça o argumento de competitividade? Talvez, mas isso está colado com o argumento de facilidade de uso, né? Então, eu fico pensando assim, agora a Apple vai ser obrigada a separar aplicativo de SMS com como é que chama lá do Google? RCS é uma coisa, iMessage vai ser outra. Ia ser um inferno, né? Então, é uma coisa que o Mobilon fala no Tecnocast, já falou no Tecnoblog, assim, para quem que você quer ajudar quem? Você quer defender quem? É para o benefício de quem esse tipo de regra? É para o usuário? Né? Então, às vezes, você colocar um pouco mais de atrito em prol da nivelação da concorrência não é a solução, isso piora a experiência. Né? Mas, enfim, estou divagando aqui com base no que pode ou não acontecer com essa compra aí do Beeper por parte da Automatic, cenas para os próximos capítulos. Agora, um outro assunto aí que, bom, esse vai ser pauta por muito tempo na fonte, talvez eternamente, é IA, né? A gente comentou algumas vezes já sobre funções de IA que podem chegar aos iPhones especialmente, né? O que vai depender de modelo, etc. Não faltam notícias sobre isso, a gente vai, claro, falar sobre umas que pintaram sobre a Siri, aí também Mac, né? Tem bastante IA aqui nesse episódio. E o Sanderson Marinho falou o seguinte, vocês realmente não acreditam na possibilidade de a Apple trazer recursos de IA no dispositivo para modelos anteriores à linha 15 ou 16, mesmo sendo algo que ela tente priorizar? Então, tá uma discussão sobre isso, porque a gente já escutou os dois tipos de rumores, que a Apple vai ter uma AI para rodar localmente e que a Apple tá buscando aquelas parcerias, por exemplo, com o Google Gemini e com o Baidu lá na China, para ter uma AI online. A gente não sabe se a Apple vai usar os dois, se ela vai usar só um dos modelos, se ela vai combinar as duas coisas, se o online é para todo mundo e o local é para chip mais novo. Ainda está meio incerto. O Mark Gurman da Bloomberg falou na coluna dele da última semana, que saiu agora no domingo, que a ideia agora principal é usar um modelo que usa o hardware, né, o chip dos devices já existentes, para rodar localmente sem precisar da nuvem, porém que a Apple continua tentando ali, buscando parcerias para trazer ali alguns recursos mais avançados, até porque você ter um modelo offline tem algumas limitações, né? Mas demora mais para você atualizá-lo, para você trazer coisas novas para ele. Então, o Gurman sugere, deu a entender que o que a Apple vai apresentar já na WWDC vai rodar localmente em alguns dos aparelhos, pelo menos, mas que a Apple também tem planos de
trazer recursos que usem um serviço online de terceiro. Então, agora, dizer em quais aparelhos esses modelos vão rodar, aí já é um pouco difícil. Porque chip neural a gente tem desde o iPhone 10, né? Que é acho que era o A11 Bionic, se eu não me engano. Tanto que a Apple, na época, chamou de Bionic pela primeira vez, por conta que ela falava, né? Que era o chip, que era o primeiro com o núcleo neural lá, para processamento de machine learning, etc. Então, assim, tem que ver se a Apple vai estar disposta a trazer esses recursos para todos. Eu acredito que, pelo menos no 15, deve ter alguma coisa. Nos mais antigos, aí eu já não coloco minha mão no fogo, porque é a Apple. Mas o que eu também tenho certeza é que ela vai inventar alguma coisa que vai ser exclusiva para a linha 16, mas a gente só vai descobrir mesmo no final do ano. Porém, continuo bem ansioso e curioso para ver o que a Apple vai apresentar para a gente agora em junho, o que ela já tem ali reservado, né, para a galera ter um acesso mais rápido até ela de fato lançar esses hardwares mais específicos. Até o Gurman também comentou recentemente, a gente vai comentar depois aqui sobre o M4, que a Apple já está desenvolvendo, o Max M4, e ele também falou a mesma coisa, que o M4 vai ter ainda um foco ainda maior em processamento de inteligência artificial. Então, com certeza a Apple está trabalhando em coisas que vão rodar ali localmente, mas, né, para ela atender a todo mundo, ela vai ter que ou ter alguns modelos mais simples para rodar nos hardwares que já existem, ou, claro, buscar aí alternativas online. Mas tá uma mistureba de rumores, não dá para bater o martelo ainda para falar, isso é aquilo, vai ser desse jeito. A gente vai ter que esperar um pouco mais para descobrir. A má notícia é que, assim, quanto mais empolgante e impressionante são as IAs que a gente vê, menor é a chance disso rodar ou localmente, porque elas exigem muito, não só poder de processamento, digo assim, né? Muita memória, do que seja RAM, que seja GPU, etc., para fazer o negócio funcionar do jeito parrudo legal que a gente vê na nuvem. E se rodar local, é pesado, né? Ou então, vai depender de um hardware ou feito ali na minúcia para tirar proveito disso, ou então vai rodar pesado demais, vai ser frustrante a experiência se você quiser rodar em aparelhos mais antigos. Dá para fazer? Dá. É o tipo de coisa que a Apple costuma fazer? Não, né? Se não for bom o suficiente, ela corta. A gente viu ao longo dos últimos 20 anos de iPhone, né? Tem função que até poderia rodar em dispositivos mais antigos, mas ela corta e não é só para vender mais iPhone. Eu acho essa teoria da conspiração meio furada, né? Tem outras coisas que entram aí nessa conta, e uma delas é assim, pode rodar, mas fica muito ruim, né? A gente vê o Google recentemente. O Google lançou o Gemini Nano feito para rodar em telefones. Ele só existe para isso. Saiu primeiro no Pixel 8 Pro, deu 2 meses e falaram, gente, esquece, não vai dar para rodar no Pixel 8, não coube. Aí deu uma semana, gente, peraí, a gente apertou aqui, deu, vai caber, mas segura aí, a gente vai trazer. Então, todo mundo tá ainda tateando isso aí para trazer do jeito certo, oferecer do jeito certo. E a diferença do Pixel 8 Pro para o Pixel 8 normal são 4 GB de RAM, entre aspas, só. Né? Todo o resto do hardware, o chip é exatamente o mesmo, é tudo igual, né? Então, esses pequenos detalhes fazem muita diferença e podem significar não dá para usar em modelos mais antigos, né? E se a gente for parar para pensar que IA é um termo tão abrangente, tão grande, né? É que nem tecnologia. Vou refazer a pergunta dele. Vocês acham mesmo que a Apple não tem a chance de trazer tecnologia no dispositivo para aparelhos? Porque tem IA hoje em dia. Tem um monte de IA hoje em dia. Eu vou repetir aqui o argumento do Tim Cook, mas do jeito que eu acho. Tem sugestões, o teclado, das sugestões da Siri, o reconhecimento de rosto em fotos, tudo já é e já funciona, né? Mas o que a gente está associando agora a IA generativa, esse tipo de coisa, isso depende um pouco mais de hardware mesmo, não tem jeito. E a partir do momento que você começa a pensar num chip feito para tirar proveito disso, os que não foram feitos para tirar proveito disso podem sofrer e pode ser o limite entre falar, putz, nem vale a pena colocar isso aqui, porque ou o desempenho vai ser ruim, né? A pessoa faz uma pergunta, daqui a 15 minutos a Siri responde errado, né? Ou então a geração do material não é tão boa quanto se for num hardware mais parrudo. Então, dá para entender isso no dispositivo, né? Você tem, por exemplo, a NVIDIA tem uma espécie de chat GPT que você pode instalar no seu computador para usar com seus arquivos. Chama Chat RTX. Funciona, óbvio, só para quem tem as placas RTX dela.
exige 16 GB de RAM e 35 GB de espaço. Pensa no modelo de 35 GB no iPhone. No iPhone de menor tamanho, você comeu metade do dispositivo. Já tem mais 15, 20 de iOS. Acabou, né? Cabe uma foto, bacana. Então essas coisas todas, nesse momento, entram na conta. Daqui a 5, daqui a 10 anos, óbvio, vai ser muito diferente. Eu tenho comparado esses LLMs com mainframes. A gente está vendo a época dos mainframes hoje em dia. Aqueles computadores que ocupavam uma sala inteira, pesavam toneladas e custavam milhões de dólares, que hoje a gente tem no pulso, né? Por $300 com 1 bilhão de vezes mais tudo em relação aos mainframes. Isso vai acontecer mais rápido do que o intervalo entre mainframes e relógios? Sem dúvida. Mas a gente vai ter que passar, a gente está passando já por esse processo. Então, eu ainda acho que vai ter coisa que só vai ficar disponível para hardware novo, para os iPhones novos. As mais empolgantes, provavelmente, para rodar localmente só vão ser lá, porque o chip já vai ter sido pensado para se conectar com isso, sem comer todo o resto do chip que faz outras coisas. Então, é chato esse momento de transição, mas não vai ter muito o que fazer para coisas locais. Para que vai rodar na nuvem, beleza. Contanto, minha aposta é que você assina o iCloud Plus, né? Mas esse assunto pode ficar para um outro momento. Porque imagina todos os iPhones do mundo da noite para o dia passando a acessar os servidores da Apple para usar IA generativa, que é um negócio caro de processamento e um negócio caro de grana mesmo, recurso. Não tem como, né? Por isso que o ChatGPT custa $20 por mês, que o Windows Copilot custa também, acho que é uns 20 também, o Google, o Gemini, não sei o que lá também, custa mais ou menos isso. O preço a conta é a seguinte: quanto custa para a gente oferecer isso aqui? E quanto é um preço que é elevado o suficiente para que nem todo mundo assine? Porque se todo mundo assinar, é como se fosse de graça. O servidor vai abrir o bico do mesmo jeito. Então, tem que ser, nesse primeiro momento, um pouco mais limitante, aumentar um pouquinho a barreira de entrada para dar vazão a isso. Senão lança e cai, né? O ChatGPT até hoje vive baleando, então é muita variável nesses primeiros 3 anos de IA. Depois vai melhorar. Mas por isso para falar aqui, Sanderson, mesmo tentando priorizar, às vezes, como diria o Galvão Bueno, o comentarista lá, a física não permite. E acho que a gente está nesse momento agora. E vai ser chato, vai ter coisa só para dispositivo novo mesmo. Mas elas vão ser mó legais. Ano que vem, no seguinte, no outro, isso passa a fazer parte de todo mundo ter acesso, porque todos os chips vão estar com isso. Vamos ter que esperar para ver, mas promete. Essa WWDC promete entregar AI, seja para rodar local, seja para rodar online. Não sabemos se todo mundo vai ter acesso, mas alguma coisa vai ter. E até tivemos um rumor novo aí de um leaker que encontrou indícios de que a Apple está trabalhando em um assistente de navegação do Safari. Ele encontrou isso em arquivos ali da própria Apple, nos servidores da Apple, referências a esse assistente de navegação do Safari. Não dá para saber o que é. Ele também encontrou algo sobre Visual Search, né, busca visual. Mas pelo nome, a gente já imagina que talvez a Apple esteja até trabalhando em algum feature parecido com o Arc, por exemplo, que resume as páginas que você busca e ele já te entrega um resumo super bonitinho do que você está procurando. Então pode ser que esse, né, seja aí um dos recursos de AI que a Apple está trabalhando para o iOS 2. Que todo mundo, a gente sempre fala, né, o ChatGPT que a galera está esperando, sei lá, o Siri GPT. E pelo jeito não vai ser um Siri GPT, vai ser realmente vários recursos de AI espalhados pelo sistema. E este do Safari parece ser um deles, uma busca mais inteligente, que eu acho que vai ser bem legal de ter isso já embarcado no Safari. Como eu falei, né? Eu testei lá o Galaxy AI da Samsung, e o que eu mais achei legal foram justamente esses recursos espalhados. Você gravou uma nota de áudio no celular e ele já resume ela em tópicos. Você tem um e-mail gigante, ele já resume o e-mail em tópicos. Então, é esse tipo de recurso que eu espero ver no iOS 18. E esse rumor corrobora isso, que teremos aí a IA espalhada por vários aplicativos do sistema para ajudar o usuário a resumir coisas, a entender melhor um assunto, a se organizar melhor. Então, vai ser bem interessante de ver tudo isso na prática logo logo, daqui menos de 3 meses. Essa função do Safari Browsing Assistant, o paralelo que a gente faz é justamente esse, né? do Browse For Me do Arc, talvez o Perplexity também, que eu tenho usado todos os dias, é excelente, é meio mágico. Ele levanta, reacende a questão, que foi uma que eu explorei por 2 semanas seguidas no Mac Magazine, né? Que essas IAs
podem acabar com o modelo de web que a gente conhece hoje em dia, porque eu vou ficar curioso para ver como é que a Apple vai contar essa história, porque tem essa parte de responsabilidade, a parte ética, que entra nessa conta, que é a seguinte, né? Como é que é o modelo da web hoje em dia? O Felipe rala todo dia para escrever um monte de matéria interessante. Eu tô atrás de informação. Eu busco, caio na matéria do Felipe. Quem que paga o Felipe? O 95Mac, que depende de anúncios para poder ganhar dinheiro, né? Se eu tiver uma IA que extrai o trabalho do Felipe, cospe isso para mim, em 3 segundos, que é uma vantagem, sem eu ver um anúncio, como é que fecha essa conta, né? Porque a IA não está gerando nada para ninguém, né? O browser, o Arc, por exemplo, o Browse for Me, né? O Perplexity também, apesar de que o Perplexity... E o browser também, eles têm feito isso. Bota a referência, bota o link para o site, mas a resposta já está ali. Eu não preciso ter o site para ver a mesma resposta. Eu já estou fazendo a terceira coisa depois disso, até eu ter aberto o site e visto. Então isso... Ninguém que está envolvido nessa conversa achou uma solução para isso ainda. Nem a solução é o quê? Né? Quando você acessar, quando ele trouxer, a IA vai lá e vê o site e vê o anúncio. Pô, bacana, tipo lavagem de anúncio. Eu não fui impactado pelo anúncio do mesmo jeito, né? Se eu sou um anunciante, será que eu vou querer que os meus anúncios sejam vistos só por IA? Não está adiantando nada, né? Tô jogando dinheiro fora. Então tem um monte de questão complementar, questão próxima disso, que é um desafio ainda, é uma incógnita, né? Mas do ponto de vista de experiência de uso, tomara que venha mesmo. É incrível você ter a dúvida, pedir para ela te responder, né? Indo com informações de site. Isso eliminou muito problemas de alucinação, que as IAs vinham sofrendo mais e hoje em dia já está um pouco mais sob controle esse tipo de coisa. Então, fico bem curioso para ver como é que a Apple vai contar essa história. Se ela vai falar sobre isso, né? A gente sabe que às vezes ela só ignora a verdade e fala o fato dela e pronto, né? Gente, tem isso e beleza, eu vou perguntar para ela, fala assim, não, estamos muito felizes de trazer os usuários o ápice da tecnologia assistiva para a navegação, vai ser muito mais rápido para todo mundo e beleza, né? Vamos passar por cima do problema, mas num longo prazo, daqui a 5 ou daqui a 10 anos, né? Como é que essa conta fecha? Ninguém sabe dizer ainda. Eu explorei, procurei, vi, eu escuto entrevista, leio matéria sobre isso, tá todo mundo falando, sei lá, acho que vai dar certo de algum jeito aí. Então vamos confiar. Mas que a informação é bacana, que isso pode chegar no Safari, isso com certeza é. Curiosíssimo para ver como é que seria uma coisa dessa. Agora, uma outra IA também que virou notícia nessa última semana foi uma chamada Ferret UI. Ela é construída em cima da Ferret, que era bem basicamente uma IA de visão computacional, IA generativa de visão computacional. Então você tem a foto. Aí você podia, no Ferret original, que saiu uma versão 2 agora semana passada, mas no Ferret original, você clica e fala assim, o que é isso aqui? Vai, digita, como se fosse usar o ChatGPT mesmo. Isso aqui é um... legal, o que eu posso fazer com isso? Ou então você seleciona múltiplos elementos, você rabisca, você faz um quadradinho, você seleciona tipo no Photoshop com formato mesmo, e aí você vai interagindo com um modelo a partir dessa imagem. Ele é multimodal, né? Isso é o Ferret. O Ferret UI, ele é para interfaces. Ele escaneia, lê e entende a interface e a partir disso dá gatilhos para você poder usar a interface sem ter que interagir com ela. Eu penso, por exemplo, sobre até navegação assistiva, para quem não tem a possibilidade de interagir direto ali com a tela, até para quem não sabe o que fazer uma coisa. A Apple deu esses exemplos, né? Nessa tela aqui, que é uma tela de download de app, como é que chama o aplicativo? Como é que a minha filha de 15 anos pode usar? Compartilha aí com ela, né? Então, como é que eu faço para compartilhar com ela? Tem uma diferença grande sobre isso, né? Então, é uma IA feita para entender e abrir possibilidade para interagir sozinha a IA com a interface para cumprir um pedido aí do pessoal. E esse é o Ferret UI e ele deu origem a uma matéria que pintou lá no 95Mac, explorando algumas possibilidades do que a Siri, aí o que o Felipe comentou, né? Um monte de IA separadas, a Apple pode empacotar isso tudo como Siri, que é o que a Microsoft está fazendo com o Copilot, é o que o Google está fazendo agora, que eles conseguiram se achar depois de tropeçar com o Bard com o Gemini, e saiu lá no 95Mac essa matéria, e eu explorei com um pouco mais de foco em essa possibilidade de entender a interface de um jeito inteligente, etc., abre caminho para o próximo passo de IAs, que são os agentes. Você pedir para a IA fazer uma coisa, ela entender, ir atrás, entender e cumprir do jeito que ela achar melhor o que você pediu. Como ela vai fazer isso? Ela decide. É irrelevante. Você quer o resultado, ela te entrega, né? Você pedir uma coisa dessa para a Siri apoiado
nesse Ferret UI pode ser um caminho para isso, e eu quero saber o que o Felipe acha da coisa toda. O que eu mais gostei foi que você colocou ali na sua matéria sobre a promessa da Siri, porque se a gente realmente assistir ali, você até deixou o vídeo da keynote da Siri lá do iPhone 4S, eles prometeram um mundo pra gente que não temos até hoje. A Siri vai resolver os problemas, que a Siri é contextual, que a Siri entende o que você tá falando. A Siri não sabe nem tocar a música que você pediu. Mas é exatamente isso. Se a gente tiver ali, né, usando aí Ferret e, enfim, tudo que a gente tem escutado nos rumores, é um caminho para que a gente finalmente tenha isso de verdade, uma Siri contextual que ela entenda o que está acontecendo ali no teu celular naquele momento que você fala para ela e ela manda algo específico para alguém e executa uma tarefa específica mais complexa, como você também citou, né, escolhendo o melhor caminho. Então, eu fico bem curioso, com muita vontade de ver isso em ação. Os exemplos ali que você deu na matéria são bem legais. Seria muito bacana ter uma Siri que consegue entender o contexto do que você está fazendo. A Apple até tentou ao longo dos anos. Tem um comando ou outro que ela conseguiu, tipo, você tá uma página do Safari aberta, aí você fala, mandar criar um lembrete dessa página. E ele vai lá e adiciona um lembrete. Mas são comandos muito manuais, que a Apple, manuais no sentido de que a Apple programou isso lá de um jeito que você tem que falar de um jeito muito específico para ele entender e aí salvar. Mas imagina isso no sistema todo, né? Que você pergunta alguma coisa, até tem ali na screenshot que o Marcos colocou de exemplo do Ferret, que tem uma tela da App Store ali com tudo destacado, e aí você pergunta, como abrir o teu aplicativo, o que esse aplicativo faz, e aí ele vai te respondendo conforme as informações que estão ali naquela tela. Isso seria incrível, eu espero realmente que a gente consiga ver isso rodando um dia no iOS, porque novamente, aí sim a gente finalmente teria a Siri contextual, que para mim também é outra promessa furada de WWDC, que todo ano eu lembro de escutar alguma coisa sobre agora a Siri é contextual, agora a Siri sabe do que você está falando e continua a conversa. Não sabe, continua não sabendo. Mas quem sabe agora com o Siri AI, que também a gente não sabe se a Apple vai empacotar tudo num grande nome, chamar de Siri AI, Siri Plus, sei lá, ou se ela só vai chamar de cada lugar vai ter um nome diferente, porque são recursos separados. Mas isso seria uma integração incrível de se ter no iPhone. Eu adoraria. Uhum. É legal. E o exercício que eu proponho nessa matéria, claro, o link tá na descrição, é assim, né? Assista a introdução da Siri com o contexto de hoje em dia. Se a Apple repetisse isso na WWDC 23, ia ser mó legal. Tudo que tá ali são coisas que a gente tem visto hoje com os anúncios de LLMs, então a nossa expectativa mudou um pouquinho, ela evoluiu ao longo desses anos todos, eu entendo tudo isso. Mas tudo que a Apple diz que é uma frustração há 13 anos e que a Siri ia resolver, são o que nos frustram hoje em dia por conta da Siri, porque ela não resolveu. Né? Então é muito interessante fazer esse exercício de viagem no tempo e falar, putz, vocês propuseram as respostas, agora 15 anos depois elas vão chegar pra gente, é o que a gente espera, não foi anunciado ainda, não sabemos exatamente como é que vai ser. Né? Então essa intenção, essa ideia de você pedir, faz o seguinte, eu coloco exemplos lá, faz o seguinte, vai no meu app de lembrete, de timer, vê quanto tempo eu usei entre janeiro e março para trabalhar no projeto tal, coloca numa planilha e manda para o meu chefe. E a Siri fazer isso direito, esse é o poder que os agentes vão destravar. E a Apple mexeu um pouquinho nisso. No iOS 10, eu acho, apareceram os Siri Intents e depois apareceram os App Intents, era uma coisa assim. Né? Um era o desenvolvedor informar, ele doava, o termo é doar, né? Informava para a Siri quais são as ações dentro do aplicativo. Então, chamar um carro, adicionar um item no carrinho, pedir uma coisa, fazer uma compra, etc. E aí, a gente, usuários, iam lá, falavam para a Siri, quando eu quiser fazer essa ação dentro desse app, eu vou usar essa frase aqui. Aí você faz, tá? Olha que volta enorme. Ninguém usou, óbvio que ninguém usou. As pessoas nem sabem que existe isso, né? Depois de no S15, 13, não lembro, a Apple tentou facilitar um pouquinho isso e tornou esse processo todo um pouco mais transparente, etc., mas também não deu.
Juntar o Ferret UI, que é essa visão computacional de interfaces, junto com a IA, que vai fazer coisas para você, se funcionar, vai ser muito legal. Que é um pouquinho da promessa não cumprida que a gente viu ao longo da última semana do AI PIN. É um pouquinho da promessa que todo mundo vai ficar bem de olho do Rabbit R1, que eles têm até o Agent OS, que ele aprende a interface, etc., e vai cumprir para você. A promessa é muito parecida. Vamos ver na prática como é que isso vai funcionar. Não espero esse lance de agentes da Siri já sendo anunciado em junho e que chegue nas nossas mãos em setembro, mas esse é o começo desse caminho que é inevitável. A nossa expectativa de como é que é um sistema inteligente vai ser ele fazer as coisas pra gente. Tem os riscos, né? O pessoal fica com medo. Esse lance de agentes é o que as pessoas mais apocalípticas sobre IA dizem que é o verdadeiro risco. Você pedir para a IA fazer uma coisa e ela escolher fazer e fazer, né? Então, vai pedir uma coisa, ela vai disparar uma bomba nuclear. É o exemplo mais catastrófico, né? Porque você só queria, sei lá, uma bomba de chocolate, entendeu? Então tem essas coisas assim que o pessoal fala que pode acontecer. Quanto mais eu me informo sobre isso, eu vejo que o problema não é esse. É muito mais a IA achar um jeito de te enganar que fez a tarefa para ela receber o feedback positivo, porque essas IAs funcionam com base nisso. Então, é tipo o cachorro fingir que fez o truque para ganhar o biscoitinho. E você não sabe nem como é que ele não está fazendo o negócio na verdade, porque ele está falando que está fazendo para você vê só o resultado. Então esse é o maior problema que eu vejo aí que o pessoal que explora bem a fundo e trabalha com segurança de IA diz que pode acontecer, mas está muito longe isso ainda. O primeiro passo é de fato a gente ver uma Siri com um negócio desse, e eu vou deixar aqui na descrição a matéria tanto que pintou lá no Night 5 Mac, explorando as dicas que podem levar a alguma coisa assim, e eu explorando mais esse lado de agentes mesmo aí, que poderia, como eu digo na matéria, dar um cérebro para Siri se esse Ferret UI fizer as vias de olhos mesmo da Siri. Acho que o comecinho é isso e é mó legal. Promete, o futuro promete. Sim, agora mudando de hardware, mas ainda falando sobre IAs, a gente ficou sabendo de coisas interessantes sobre Macs que devem chegar mais cedo do que se pensava, né? Uma atualização aí da linha de Macs. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez também patrocinando aqui o A Fonte e oferecendo desconto para você que for em gorillashield.com.br, gorila com um L só, mas tem link na descrição também para facilitar, já com o cupom de 5% de desconto se você for fazer o checkout, que é só colocar também o cupom GHZ se você quiser. A Gorilla Shield oferece uma série de acessórios que vão desde cabos, carregadores, tem capinha, tem película, fone de ouvido, tem mochila, tem controle gamer, tem um monte de coisa bacana. Eles mandaram, eu vim falando aqui sobre uma série de acessórios que eu vim testando também para poder conferir a qualidade, ver se é bacana, se não é. Tudo até agora segue funcionando numa boa. O primeiro que eu falei foi um apoio de MacBook Pro, daqueles que deixam ele um pouquinho mais de pé, assim você ajusta a altura. É uma coisa que já virou parte do meu MacBook Pro. Eu viajei, levei o MacBook Pro, não levei isso, parecia quebrado, ele parecia inclinado para trás, assim, foi super estranho usar o Mac sem isso. Então, tanto a parte ergonômica, de conforto também de usar, da altura dele para os olhos, já faz parte do meu Mac. Já não consigo mais usar com tanto prazer assim quanto eu uso quando eu estou com esse acessório. Eles oferecem cabos também, cabo trançado, inclusive, que a Larissa já pegou para ela. Tem um carregador 3 em 1 também, que a Larissa já pegou para ela. A Gorilla Shield está patrocinando a Larissa, na verdade, aqui. Ela está adorando os acessórios. E para conhecer mais a respeito disso, ver como tem coisa bacana que eles oferecem, é só você acessar gorillashield.com.br e se você usar o cupom GHZ quando for fazer o checkout, você ganha 5% de desconto e acessando o link aqui na descrição você já cai direto lá com o cupom aplicado, mas verifica, GHZ, aí você garante seu desconto. Vai lá, dá uma espiadinha, tem muita coisa bacana, tô gostando, hein? Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio aqui do A Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, nessa última semana o pessoal falou, mas já? Quando viu a notícia de que logo aí, logo é relativo, né? Mas pode chegar a linha de M4 de processadores para os MacBooks, MacBook Pro, etc. Os Macs desse ano aí, já vão ser esse ano, na verdade? Segundo a Bloomberg, sim. E parece que, porque a gente teve o M1 quando ele chegou, ele durou bastante, né? Porque demorou para a Apple lançar as versões Pro, Max, Ultra. Aí depois veio o M2, aí também demorou mais um pouco para chegar as outras versões. Mas o ritmo agora está acelerando um pouco.
E aparentemente a Apple já está se preparando para lançar os primeiros Macs M4 no final do ano, o que coincidiria um ano depois que a Apple lançou os Macs com M3, porque os primeiros M3 chegaram ali em outubro, naquele evento de Halloween que a Apple fez, evento meio atípico, com 30 minutinhos, mas foi ali que a Apple apresentou já os primeiros Macs M3, e segundo o Gurman, a Apple já pretende ter um evento aí, ou um press release que seja, mas algo para lançar novos Macs M4 no final desse ano. Então ele comentou que os primeiros modelos de Macs que a Apple planeja atualizar, provavelmente a gente vai ver um iMac M4, que no final do ano passado a Apple lançou o iMac M3, e também novos MacBook Pro e um novo Mac Mini, todos com o chip M4, e que no decorrer de 2025 aí vem MacBook Air M4, porque a Apple acabou de lançar o MacBook Air M3, então faz sentido também que isso fique para o ano que vem. E lá para o meio do ano que vem, Mac Studio e Mac Pro com M4. E ele até citou na matéria que a Apple está trabalhando em novas versões de todos os Macs com chip M4, porque apesar da Apple agora ter, né, o Apple Silicon, e ela ter falado que isso facilita para ela ter o controle total ali do que acontece com o Mac, a gente já viu que teve umas coisas meio esquisitas. Por exemplo, nunca existiu um iMac M2. A Apple pulou o M2 por algum motivo no iMac. Até agora também a gente não viu atualizações do Mac Studio e do Mac Pro com os chips M3 Max e Ultra. Então até o Gurman fala que a Apple está fazendo, né, a versão Ultra do chip M3, que ela está testando, mas que nem ela tem certeza se vai lançar isso ou se ela vai deixar e vai pular para lançar M4 Ultra. Então parece que, né, tanto a linha M2 e o M3 tiveram esses gargalos aí da Apple não conseguir atualizar toda a linha, mas o que o Gurman falou é M4 em todos os Macs. Então, no final do ano, espere iMac, MacBook Pro e Mac Mini M4. E no ano que vem, MacBook Air e Mac Studio e Mac Pro atualizados com as versões mais potentes do chip M4. Tá bem perto já, então. Uhum. Não faz o menor sentido lançar um Mac Studio e Mac Pro com um M3 agora, né? Porque essas são compras... Esse computador não é... MacBook, pensa no MacBook Air Estados Unidos. O pessoal compra, dá para atualizar cada um ano e meio, né? Assim, é uma outra realidade, a gente sabe disso. Mas o Mac Studio não, né? Isso aí a pessoa compra lá o computador para usar por 5, por 10 anos. Então, se eu compro um Mac Studio hoje, que tem o M3, sai em janeiro, que tá há um ano quase, né? Mas ainda assim, janeiro, sai um com M4, um monte de recurso de IA, eu não ia ficar feliz, né? Então, eu sei que eu não tô sozinho, o Sanderson também não ia ficar feliz. Então, é melhor esperar. Agora que a gente sabe para onde o mercado vai migrar, e o M4 vai ser o primeiro chip de IA da Apple, vai ser o pior deles, né? O M5 vai ser mó legal, né? Vai ter muito mais coisa, o sistema vai estar mais desenvolvido para isso, as IAs vão estar mais desenvolvidas para isso, o hardware, tudo. Então, assim, sair um M3 agora seria uma sacanagem com todo mundo de que acabaria não comprando o M4 daqui a 8 meses com muito mais possibilidade. O resto deles, né, eu brinquei, mas a cadência meio que a gente já está mais acostumado a ver, né, de atualização de laptops e etc. E eu trouxe até, junto com essa notícia sobre a Apple querer lançar, saiu uma notícia que mostrou que as vendas de laptops voltaram para períodos pré-pandêmicos e que os Macs puxaram a fila aí do aumento dessas vendas. Foi o IDC, né, que publicou. Sempre sai Isso. O IDC e qual que é o outro que sai sempre junto? Canalys, exatamente, né? São sempre relatórios assim, né? Os números raramente batem, fica igualzinho, mas a direção para onde eles estão apontando geralmente é mais parecida. Os dois sempre comprovam esse tipo de coisa. E no caso de laptops foi isso, né? As vendas de um ano para cá aumentaram, entre aspas, só 1,5%, mas as da Apple aumentaram 14,6%. É relevante, foi importante aí esse aumento, que mostra que aqueles anúncios lá em outubro do ano passado, no evento de Halloween lá, estão vendendo bem, né? Então, eu
imagino que se a Apple for lançar uma geração nova dessas coisas todas, primeiro, claro que vai ser mesmo IA, e vai puxar também o resto do mercado a fazer coisas parecidas, né? Eu já tenho comentado faz algumas semanas lá na área de trabalho que todo fabricante de computador tem que estar dando graças a Deus que as IAs não rodam em computadores antigos direito, porque todo mundo vai atualizar o computador, porque isso vai virar ferramenta comum. Hoje é mágico, mas daqui a 2 anos vai ser estranho não ter acesso a essas ferramentas, né? Vai ser ruim profissionalmente não ter acesso a essas ferramentas. Então, todo mundo, eu vou exagerar, todo mundo vai ter que comprar computador novo. O resumo é mais ou menos esse, né? Então, essas vendas de laptops e PCs devem seguir como uma curva para cima aí, e 1,5% deve ser o pior trimestre, o pior aumento anual que a gente vai ver aí pelos próximos anos, porque cripto era uma porção pequena das pessoas que faziam compras mesmo para tirar proveito de cripto, né? Então, a Nvidia se beneficiou disso, mas tinha um limite. Agora está se beneficiando de um aumento muito maior ainda das vendas por conta da necessidade de ter GPUs, etc., e hardware bacana para tirar proveito disso. Então, o resumo que eu acho é assim, a Apple vai lançar e vai vender muito esses Macs com M4, porque, sem saber de recurso, hein? Mas imaginando como a gente está vendo aí no resto do mercado, vai ter muito IA para todo mundo, para quem comprar computador novo, não vai ter jeito. Com o próprio anúncio do MacBook Air M3, eles pela primeira vez colocaram lá no press release, a gente até comentou, porque o chip M3 é o chip ideal para você trabalhar com recursos de AI, então tá clara a direção, né? É realmente questão de tempo e com cada vez mais pessoas interessadas em trabalhar com AI, é uma oportunidade aí que não só a Apple, mas as outras fabricantes têm de alavancar as vendas de computador. Então tá aí, Macs M4 chegando no final do ano, possivelmente, e com um chip bem preparado ali para lidar com os recursos de inteligência artificial, que não só de terceiros, mas que também devem vir embarcados aí na próxima versão do macOS. É que a gente sempre fala de iOS, mas com certeza vai ter alguma coisa ou outra espalhada em macOS, watchOS. A Apple geralmente traz um pouco de tudo ali para os outros sistemas, então a gente vai ver bastante foco em AI nesses próximos meses. Uhum. Agora, na contramão disso, totalmente na contramão disso, a Apple defendeu Macs com 8 GB de RAM. Pois é, esse repercutiu de uma forma bem negativa. O pessoal, até eu que escrevi essa matéria lá pro 95Mac, o pessoal não gostou nada nos comentários, porque quando a Apple lançou os novos, nem MacBook Air, eu tô falando lá de outubro do ano passado, quando ela lançou o MacBook Pro M3, né, o modelo base, ele continua vindo com 8 GB de memória RAM, assim como o iMac M3, que também vem com 8 GB de memória RAM. E o pessoal deu uma criticada, porque, é um computador premium, que não é tão barato assim, e 2023, 2024, a Apple defendendo, né, o uso de AI, ainda mais o MacBook Pro, que tem esse nome, né, o profissional, e vem só com 8 GB de RAM, E naquela época teve um executivo da Apple que já chegou a comentar no entrevista e falou, não, mas é porque os 8 GB de RAM do Mac são equivalentes a 16 GB de RAM do Windows, porque o chip é integrado, a integração, a mágica, o sistema, a hardware, só tudo aquele discurso da Apple, né? E agora, numa outra entrevista, 2 executivos da Apple também voltaram a defender os 8 GB de RAM. Nesse caso, a entrevista era sobre o MacBook Air M3, que foi lançado recentemente, e na conversa eles falaram que, olha, 8 GB de RAM é suficiente para muita gente, o pessoal que vai fazer navegação na web, que só quer assistir um vídeo, fazer uma edição básica ali de foto, de vídeo, uma jogatina casual. Para essa galera, 8 GB de RAM é suficiente. Voltaram a destacar que o Apple Silicon tem a arquitetura unificada da memória, que daí faz o Mac tirar proveito total, a integração, que se o Mac precisar realocar mais recursos ali do chip para usar como memória RAM, ele consegue. Então, o argumento da Apple foi que 8 GB de RAM ainda é suficiente para muita gente. E, assim, eu particularmente, falando de MacBook Air, ok, realmente, a galera que compra o MacBook Air geralmente quer só navegar na web, vai só ali fazer um trabalho um pouco mais leve, apesar do M3 ser um chip bem capaz, o público do MacBook Air é esse público, então até entendo
Mas o MacBook Pro com 8 GB de RAM me incomoda, porque esse Mac já tá ali para um público que quer fazer um pouco mais, que quer usar um Xcode, que quer usar um Final Cut. E como experiência de alguém que eu tenho aqui ainda o meu MacBook Air M1, ele é o modelo base, tem 8 GB de RAM. E na época, assim, trabalhando com Final Cut, às vezes mexendo com Xcode, eu já sentia. Ele não era. Não dava umas engasgadas, mas às vezes o macOS exibia lá o aviso de seu Mac tá com pouca memória RAM, fecha algum aplicativo para continuar. Porque, cara, tarefa pesada não dá. E a gente, né, agora falando de AI, pô, acho que para um computador acho que o MacBook Pro base começa em US$ 1.600. Para um computador de US$ 1.600 dava para ter um pouquinho mais de RAM. Talvez não precisava nem ser 16 GB, né? A Apple, até agora com o chip M3, eles colocaram uns números quebrados no MacBook Pro. Se eu não me engano, agora são 18 GB de RAM, alguma coisa assim. Então, sei lá, que o modelo base tivesse 10 GB de RAM, 12 GB de RAM, mas que, pô, né, 8 GB é tão pouquinho, poderia ser um pouco mais. Acho que no caso do MacBook Pro especificamente, dava para ser um pouquinho melhor. E não é nem só isso, outra coisa que o pessoal critica é que a Apple continua cobrando muito caro por upgrade de RAM, porque antigamente a RAM não era soldada, então você comprava lá o seu Mac com 4 GB na época, né? Eu mesmo lembro que eu comprei um MacBook Pro na época que dava para trocar com 4 e comprei lá 8 GB de RAM, paguei super baratinho, troquei eu mesmo. E agora não tem como, né? Se você compra com 8, vai ser 8 para sempre, o que significa que seu computador ele dura menos, porque se você precisar, né, de coisas que exigem mais o hardware, não tem o que fazer, você tem que trocar seu computador, vender, comprar outro. E a Apple cobra $200 pelo upgrade de RAM, que aqui no Brasil com certeza é mais de R$ 2.000. Não preciso nem abrir o site para confirmar essa informação. Mas é muito caro para fazer o upgrade, não tem como fazer depois. Então virou aí essa crítica, essa repercussão da última semana, que é essa frase aí dos dois executivos defendendo os 8 GB de RAM. Eu entendo o argumento de que realmente para algumas pessoas ainda é suficiente, mas me incomoda o fato de ter um MacBook Pro e também o iMac com 8 GB de RAM. Uhum. O iMac, que o MacBook, o MacBook Pro, os dois, na verdade, né? Eu penso no Air, o Air, beleza, você está conscientemente abrindo mão de algumas coisas em prol de ter a mobilidade, um negócio mais leve, mas que ainda assim vai ser parrudo com as restrições que a física, de novo, vai permitir ali dentro, né? No caso do Pro, Pro, tá no nome, né? Se for a diferença entre a pessoa comprar ou não um Mac, ok, né? Ela também está fazendo a escolha sabendo que está abrindo mão ali dos 16. E aí você vê como é importante, né? Lá são, entre aspas, só 200 dinheiros você ter mais memória RAM. São 2.000 nossos dinheiros aqui, né? E mesmo assim é uma questão lá. Esses 8 GB de RAM são que nem os 5 GB de iCloud. A Apple sabe que não devia estar vendendo isso. Na verdade o iCloud é de graça, os 5 GB, mas vocês entenderam, né? Mas ela está oferecendo isso porque tem uma parte do público que se não tiver isso, não vai comprar. E aí é meio paciência, né? Existe mesmo, é um argumento meio sacana, mas não deixa de ser verdade, né? De que esses 8 GB lá não são equivalentes a comprar um PC qualquer com 8 GB ali de RAM e o sistema, o negócio ser feito inteiro por ela, sistema, hardware, isso traz mesmo esses benefícios, que é um argumento meio cansado, soa defensivo para uma empresa de bilhões de dólares que não precisa de defesa, mas é uma verdade também, essas coisas podem coexistir, né? Então dá para tirar que seja, você falou assim, uns 12 desse 8, né? Que sejam uns 10, né? Mas não são 16, né? Então, especialmente agora que o negócio das IAs vai pegar mais, etc., esses 8 vão parecer 4. Né? Eles vão passar a ser, eu acho, um pouco mais limitantes. Vai ter muita coisa de IA que não vai estar disponível nesses dispositivos. E aí vai ficar, é pra comprar, pra pessoa ser empurrada para comprar o computador mais parrudo. Não é, a gente volta àquela conversa de desempenho versus o benefício, versus a expectativa e realidade disso. Então, se eu comprar o computador dela e a cada coisa que eu quiser fazer eu ser lembrado de que o computador é lento demais, tá fazendo de serviço à marca, ao computador, tá frustrando. Então, né, nesse caso, eu não sei até onde vale a pena ter acesso a uma função que roda com metade da eficiência e 1/5 por 5 vezes o tempo só para ter. Né? Aí é que onde geralmente ela
costuma mesmo cortar e não dar acesso a funções. Então, essa treta tinha também o negócio, é a mesma briga dos 256 GB de espaço, sempre vai ter essa versão que é voltada pra galera que não tem de onde tirar esses 200 dinheiros a mais para fazer um upgrade e ter um pouco mais de conforto, mas é isso, se for a diferença entre a pessoa comprar ou não, a Apple gerou mais uma venda ali e a pessoa vai ficar satisfeita, mas vai ter mais trabalho para tirar o máximo ali da máquina dela. Então, acho que 8 GB de RAM por mais uns 4 ou 5 anos ainda vai ter essa discussão, isso vai existir, e depois migra para 16 e aí a briga vai ser sobre se 16 são suficientes. Eu penso naquela coisa foi o Bill Gates que falou, não sei, ninguém vai ter que usar mais de 30K de RAM, então beleza, não precisa ter mais que isso. E bom, para encerrar aqui a fonte dessa segunda-feira, iPad, né? Não podia faltar. Tem iPad novo? Não tem iPad novo. Não Rumor tem agora iPad novo. atualizado. A boa notícia é que o quê? Na semana passada para essa, ele se mantém como a expectativa segunda semana de maio. Não foi empurrada para terceira semana de maio, como veio acontecendo no último mês. Sobre a expectativa aí de lançamento dos iPads. Mas pintaram duas notícias relacionadas a duas matérias que falam de uma notícia, uma coisa que você trouxe para o Night 5 Mac, sobre o iPadOS 17.5 vazou, mais ou menos, coisas sobre displays e tamanhos aí da próxima geração, foi isso? Isso, a gente encontrou mais referências, porque no 17.4 a gente já tinha encontrado referências a novos iPads, e agora com o 17.5 temos ainda mais evidências de que a Apple vai lançar novos iPads muito em breve, e agora a gente sabe que esses iPads terão novas telas. Por quê? Porque a gente encontrou novos firmwares, novos drivers, como se fossem os drivers lá do Windows que a gente tem, novos drivers para essas telas novas. Então, tem ali 4 modelos de iPad que, pelo que a gente entendeu, esses modelos são referentes aos novos iPad Pro, que são 2 versões de 11 polegadas, que é o Wi-Fi celular, 2 versões com a tela maior de 12.9, também Wi-Fi celular. E essas versões, né, existem drivers novos de tela para essas versões, e analisando os arquivos, a gente conseguiu não só entender isso, como também corroborar algo que o Ross Young tinha falado, que tanto a LG e a Samsung vão fornecer as telas para esses iPads, porque lá nos drivers a gente encontrou referências, né, a LG Display e ao controlador de display da Samsung. Então corrobora aí o que o Ross Young tinha falado. E para isso estar no 17.5 beta é porque provavelmente a Apple está muito perto de lançar esses novos iPads que a gente já vem falando há um bom tempo. O Gurman até tinha falado na época que era previsto para sair junto com o 17.4, tinham referência já aos novos iPads no 17.4, mas a coisa atrasou. Inclusive a gente ficou sabendo, né, depois pelos analistas, que atrasou justamente por conta da produção de displays, porque esses iPads devem contar com tela OLED. E tá aí, mais uma evidência de que teremos novos iPads em breve com tela diferente, que provavelmente será o painel OLED, primeira vez que teremos iPads com tela OLED. E o 17.5 também trouxe algumas informações sobre o Apple Pencil, porque a gente já comentou aqui numa fonte, que até publiquei lá no 95, que encontramos referências a um gesto de squeeze, um gesto de apertar o Apple Pencil para você abrir um menu contextual, inserir uma assinatura, uma forma, usar ali esse aperto, né, o belisco como atalho. E agora, a Apple agora tá cheia de belisco, né? Você belisca para usar Apple Vision, belisca para usar o Apple Watch, agora vai ter belisco no Apple Pencil também. E pelo que a gente entendeu ali, fuçando ainda mais os códigos do 17.5, não só terá esse squeeze padrão, como também a gente encontrou 2 outros gestos, né? Eles são referidos como long squeeze, que seria um aperto longo, e o double squeeze, que é um duplo aperto. Então, aparentemente, a superfície do novo Apple Pencil terá sensores de pressão e ela vai reconhecer se você apertar, se você apertar 2 vezes, se você apertar e ficar segurando para reproduzir ações diferentes, que eu acho muito legal, porque o Apple Pencil 2 ele trouxe ali o double tap, que você toca 2 vezes e ele troca entre uma ferramenta ou outra, mas eu sinto que isso é um pouco limitante. Eu gostaria de ter mais personalizações, de poder mudar o que eu quero fazer, e agora, né, com double tap e 3 formas diferentes de você beliscar o seu Apple Pencil, vai dar para customizar mais os atalhos, os gestos, o que você quer
fazer com isso. Então, essas referências aí a esse novo Apple Pencil também estão no 17.5, que, de novo, corroboram o lançamento de iPad chegando muito em breve com novos acessórios. Eu ainda, cada vez que eu vejo matéria, o iPad vai ganhar o LED, eu penso, mas já não tinha. É uma tecnologia que eu parei de acompanhar e é que nem os 8 GB de RAM, assim, são discussões, né, cíclicas. No que vem, tipo efeito Mandela. No que vem, algum iPad eu falar, oi LED, eu falo, mas já não tinha o LED. Mas tá aí, acho que desse ano não passa, né? Eu vi que vocês encontraram até os nomes, os codinomes ali dessas versões do iPad. Tem o Vinca, tem o Genari, que é curioso, né? Que tem o 20 aqui da Gigahertz, tem o sobrenome Genari. Então, talvez seja esse que ele vai comprar. Então, e esse lance do Apple Pencil eu achei interessante. Tem uma caneta aqui, eu fico apertando ela para ver como é que seria a ativação e o uso, e fico pensando como você talvez nem precisaria ter um sensor de pressão, e sim só um acelerômetro ou um giroscópio. Acho que é acelerômetro mais, né? Já daria para você identificar esse tipo de gesto, né? Porque se você pega uma caneta e aperta, você faz isso de um jeito muito característico, que daria para fazer um mapeamento disso, mas se for mais barato botar o sensor de pressão, que seja, né? Pra Apple, digo, pra gente não faz diferença, vai ser caro tendo isso ou não, né? Mas foram 4 modelos, né, que vocês acharam lá, que seriam 2 do iPad de 11 polegadas, o Pro, né? E 2 ali do de 13 polegadas, com OLED pra quem se importa com isso. E, enfim, né, vai ver um ganho, então tá aí. Segunda semana de maio, pelo menos até a hora da gravação aqui desse episódio, vai saber o que vai acontecer. Aliás, deixa eu entrar no site da Apple aqui, só pra garantir, né? Vai que... Até semana que vem o Gurman muda a previsão dele e adia o iPad de novo. Mas tá aí. Se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, você pode ir em gigahertz.fm/afonte/95 ou dar uma espiadinha nas notas aqui do episódio no seu app de podcasts. Obrigado, como sempre, a quem avalia, quem recomenda, quem ajuda o A Fonte a chegar cada vez mais longe. Obrigado a Vero, assinatura de cafés especiais e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje. E a você, Felipe, por mais uma semana nos ajudar a entender o que está rolando lá em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. E no YouTube, né? Porque tô sabendo... E no YouTube. Tem uma coisa nova chegando hoje, né? E no YouTube. Tem vídeo novo lá do meu vlog e da minha viagem lá de dezembro. Mas hoje tem vídeo sobre Barcelona. O Marcos até estava me contando que ele viu o vídeo e ficou com vontade de voltar para Barcelona. Lá é realmente incrível. Já fui ver passagem, Lá é muito legal. Assistam ao vídeo, dá para ter uma boa ideia aí de como é que é a cidade, que é divertidíssima, lindíssima. Mal vejo a hora de voltar. Bom, vai ter link na descrição? Não sei, que ele sai à tarde, né? Vai ter link na descrição. Se não tiver, é só esperar um pouquinho. Pra me encontrar, é só procurar por MVC Mendes no Threads ou no Instagram. Eu apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho com a Bia Kunze, Garota Sem Fio, toda quarta-feira. E com o Rambo e o Coca apresento a área de transferência toda sexta-feira. Apresento pra Alura, sai toda sexta-feira no feed do hipsters.tech, o podcast que é só sobre IA chamado Hipsters Fora de Controle. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine. No último fim de semana, até comentei, o link tá na descrição, sobre o que eu espero, que seria bacana de esperar aí, de uma Siri com agentes, graças agora à existência aí do Ferret UI. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.